todos! Vamos começar agora mais uma aula de análise combinatória e o tema da aula de hoje é combinação simples. O primeiro exemplo diz o seguinte: em uma classe de 30 alunos, pretende-se formar uma comissão de 3 alunos para a representação discente do colégio. Quantas comissões distintas podem ser formadas? Então, a gente já vai ver que a gente está tentando formar grupos. Aí a gente tem que ver se esse grupo, a ordem dos elementos importa ou não. Eu tenho 3 alunos numa comissão, né? Se eu trocar um aluno com outro, essa comissão vai ser uma comissão diferente? Essa é a pergunta que a gente tem que se fazer. Nesse caso, não, né? Um grupo, aqui eu não dei nenhum cargo para cada aluno nessa comissão. Se a gente desse algum cargo para eles, pode ser que essa comissão fosse uma comissão diferente, mas nesse caso, nenhum desses alunos tem um cargo mais importante que o outro. Então, é um agrupamento em que a ordem dos elementos não importa. Então, se trata de uma combinação simples. Então, a gente tem aqui um total de 30 alunos, vamos fazer grupos de 3. Então, é uma combinação de 30 para escolher 3 elementos. E, no caso, a gente começa, o total é 30, vou colocar em cima, 30 fatorial, sobre. E aqui embaixo, já coloco esse 3 fatorial aqui, e o outro número é 30 menos 3, que no caso é 27. Agora, é só desenvolver o 30 até chegar no 27, porque é o número mais próximo. Então, é 30, 29, 28, 27. Sobre... Esse 27 eu já vou repetir ele aqui, porque no caso a gente vai cancelar com o de cima. Só que esse 3 fatorial, a gente vai ter que resolver. 3 fatorial, no caso, é 3 vezes 2 vezes 1. Esse 1 eu já posso cortar, porque eu sei que ele é elemento neutro na multiplicação. O 27 fatorial eu posso cancelar com 27 fatorial. E agora, sobraram 2 números aqui no denominador da fração, eu tenho que procurar múltiplos deles no numerador para a gente poder dividir. 30 divide por 3, então aqui fica 10. E aqui, olhando o número que divide por 2, pode ser o 10 ou pode ser o 28, o nosso resultado seria o mesmo. Vou dividir o 28, então 28 dividido por 2, 14. Agora, para finalizar, para a gente saber o total de comissões que a gente pode formar, é só multiplicar esses números que restaram. 10 vezes 29, 290. E 290 vezes 14 dá 4.060. Então, no caso, a gente pode formar 4.060 comissões distintas. Essa próxima questão diz o seguinte: uma junta médica deverá ser formada por 4 médicos, então eu tenho aqui o total de médicos, né, e 2 enfermeiros. De quantas maneiras ela poderá ser formada se estão disponíveis 10 médicos? Então, aqui eu tenho o total de médicos e 6 enfermeiros. Também eu tenho o total de enfermeiros. O que acontece? Nesse caso, a gente está querendo formar 2 grupos, então eu vou ter que montar 2 combinações, porque um grupo é de médicos e o outro grupo de enfermeiros. Vamos primeiro montar o grupo de médicos. No total, eu tenho 10 médicos disponíveis, então a combinação eu tenho um total de 10 e eu vou formar um grupo de 4. Então, para escolher 4. Vamos voltar atrás, um pouquinho atrás. Por que se trata de uma combinação? Porque aqui eles não disseram que esse médico ele tem que ter, do grupo, tem que ter uma especialidade específica, né? Não está dizendo que o médico tem que ser cirurgião ou ginecologista, pode ser qualquer médico para compor o grupo. Então, a ordem deles não difere. Vamos ver quanto que vai dar isso. Aqui, vou colocar o total em cima, né? 10 fatorial sobre... Aqui, quantos grupos eu vou formar? Que é 4, então coloco aqui embaixo. E o outro número que eu coloco nesse canto é 10 menos 4, que é 6.
Bom, eu tenho que desenvolver o 10 fatorial até o número mais próximo, no caso, o 6. Então, vai ser 10, 9, 8, 7, 6 fatorial. Sobre esse 6 fatorial, eu já posso repetir ele aqui, porque, no caso, para eu poder cancelar com o de cima. O 4 fatorial, eu tenho que resolver, porque não tem nenhum 4 fatorial aqui em cima para poder cortar. 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Esse 1 aqui eu já posso cancelar, porque ele é elemento neutro. Ele não vai fazer diferença na nossa divisão. Bom, 6 fatorial posso cancelar com 6 fatorial. Agora eu vou procurar, desses números aqui em cima, algum número que dá para dividir por 4. No caso, 8. 8 dá para dividir por 4, que dá 2. Agora eu procuro algum desses números que eu consigo dividir por 3. 9 dividido por 3 dá 3. E, por fim, eu vou procurar algum desses números que dá para dividir por 2. Pode ser o 10 ou pode ser o 2, tanto faz, não vai ficar diferente a nossa resposta. Eu vou dividir o 10. 10 dividido por 2, 5. Agora, é só multiplicar. 5 vezes 3 vezes 2 vezes 7. Total de 210. Bom, agora também tem que contar quantos são os grupos de enfermeiros, né? Bom, eu tenho um total de 6 enfermeiros disponíveis para fazer um grupo de 2. Então, a combinação eu tenho 6 e vou escolher 2. Em cima, eu vou colocar o total, que é 6, então 6 fatorial. Aqui embaixo eu coloco quantos são os grupos, são um grupo de 2, então 2 fatorial. E o outro número aqui, eu vou fazer 6 menos 2, que é 4. Bom, agora eu vou desenvolver o 6 até chegar no 4. Então, 6 vezes 5 vezes 4 fatorial. Sobre esse 4 fatorial aqui eu já vou manter, porque eu quero cortar com o de cima. E esse 2 fatorial eu vou resolver. 2 fatorial é 2 vezes 1, que são 2. Então, agora vamos fazer os cancelamentos possíveis. Posso cancelar 4 fatorial com 4 fatorial. E aqui eu procuro um desses números que dá para dividir por 2. No caso, 6, né? 6 dividido por 2, 3. E, para finalizar, é só multiplicar. 3 vezes 5, 15. Bom, agora eu quero saber quantas formas eu posso montar essas comissões. São 210 formas para os médicos e 15 formas para os enfermeiros, mas eu quero saber o total. Bom, como a quantidade de médicos e a quantidade de enfermeiros são independentes, é só multiplicar essas quantidades, 210 vezes 15, que dá 3.150. Aqui está dizendo o seguinte: uma equipe de 10 pesquisadores é formada por 7 brasileiros e 3 estrangeiros. Para apresentar um projeto a uma empresa, será necessário escolher 5 pesquisadores, dos quais, no mínimo, um deve ser estrangeiro. De quantas formas distintas poderá ser feita essa escolha? Então, a gente vai querer formar grupos de 5 pessoas, né? Só que a gente tem uma restrição importante, que está falando que no mínimo um tem que ser estrangeiro. Então, eu tenho as seguintes possibilidades. Eu posso ter um estrangeiro e 4 brasileiros, porque, olha, são um total de 5 pessoas, né? E observa que a gente tem 3 estrangeiros disponíveis. Essa é uma possibilidade. A outra possibilidade seria ter 2 estrangeiros e 3 brasileiros. Observa, 2 mais 3, 5, porque o nosso grupo é de 5 pessoas. E a última possibilidade, eu posso ter 3 estrangeiros e 2 brasileiros. Também o total de pessoas é 5 e eu estou mantendo o mínimo de um estrangeiro, né? Porque quando eu falo mínimo, ou também eu poderia falar pelo menos um,
que posso ter 1, 2, 3 ou mais. Só que eu só tenho 3 estrangeiros no máximo, então a gente para aqui, né, em 3 estrangeiros. Se eu tivesse mais estrangeiros, eu poderia colocar 4 estrangeiros e um brasileiro, ou assim por diante. Bom, vamos calcular separadamente cada uma dessas possibilidades. Na primeira possibilidade, a gente tem que escolher um estrangeiro, só que eu tenho um total de 3 estrangeiros. Então, eu tenho que formar um grupo de uma pessoa e tenho um total de 3. Isso é, uma combinação, eu tenho 3 possibilidades de escolha para uma pessoa. Agora, aqui nos brasileiros, eu tenho um total de 7 brasileiros, então eu tenho 7, e eu vou escolher quantos? 4. E eu vou multiplicar essas duas possibilidades, né? Porque eu posso escolher estrangeiros e brasileiros. São etapas independentes, né? Então, aqui a gente utiliza o princípio fundamental da contagem e a gente tem que multiplicar essas etapas. A primeira combinação, poderia jogar na fórmula, mas aqui é muito fácil a gente analisar. Eu tenho 3 pessoas e eu vou escolher uma. Quantas formas pode ser feita? De 3, né? Eu tenho 3 opções disponíveis, né? Vezes, agora essa combinação aqui já é um pouco mais complexa, né? Eu tenho 7 possibilidades e eu quero formar grupos de 4. Então, eu tenho que utilizar a nossa fórmula. A nossa fórmula a gente coloca uma fração, e em cima o total, que é 7 fatorial. Agora, embaixo, eu vou colocar esse 4, que é quantos grupos a gente vai formar, e o outro número aqui é 7 menos 4, que são 3. Bom, agora é só a gente calcular isso. É fácil. Vou repetir o 3. Agora, nessa fração, vou desenvolver o 7 até chegar no 4, porque ele está mais próximo. Então, 7, 6, 5, 4 fatorial. 4 fatorial vou repetir, porque eu quero cortar com o de cima. E esse 3 fatorial tem que resolver, né? É 3 vezes 2 vezes 1. Então, vamos ver quanto que vai dar isso. Vou repetir o 3. E agora, nessa fração, eu vou fazer os cancelamentos possíveis, né? Eu posso cancelar o 4 com 4, posso cancelar o 6 com 3, né? 6 dividido por 3 dá 2. Agora, eu procuro um desses números para poder dividir por 2. No caso, o 2, né? 2 dividido por 2 dá 1. Nem preciso colocar, eu cancelei um com o outro. E 1 é o elemento neutro da multiplicação, não preciso, posso cortar ele. Então, ficou 3, o 7 e o 5. Então, no total, só a gente fazer 3 vezes 7 vezes 5, que dá 105. Ou seja, eu tenho 105 formas de escolher, montar um grupo de 5 pessoas, sendo um estrangeiro e 4 brasileiros. Bom, continuando aqui, vamos para calcular essa segunda forma, né? Eu tenho que escolher 2 estrangeiros e 3 brasileiros para compor o nosso grupo. Aqui no caso dos estrangeiros, eu tenho 3 estrangeiros disponíveis e eu vou escolher 2. Aí, vezes, agora os brasileiros. Eu tenho 7 brasileiros disponíveis e vou selecionar 3 para o grupo. Bom, vamos aos cálculos. Essa primeira combinação, o total é 3, eu vou colocar ele em cima, 3 fatorial, sobre. Aí eu coloco esse número aqui, 2 fatorial, e o próximo número é 3 menos 2, que é 1. Vamos à próxima combinação, a combinação de 7 para escolher 3. Vou colocar o total em cima, que no caso é 7, sobre quantidade no grupo, que é 3 fatorial, e o próximo número, 7 menos 3, que é 4. Vamos primeiro
desenvolver aqui o 3 até chegar no 2 para a gente poder cortar. Então, vai ficar 3 vezes 2 fatorial sobre 2 fatorial, vou repetir. E esse 1 fatorial é 1, né? Eu já vou cancelar ele aí para não ter trabalho posteriormente. Vezes, aqui, vou repetir 7 fatorial, aliás, vou desenvolver ele até chegar no 4, porque está mais próximo. Então, 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 fatorial sobre 3 fatorial tem que resolver, que é 3 vezes 2. E 4 fatorial eu vou só repetir porque eu quero cortar com o de cima. Bom, agora a gente vai fazer os devidos cancelamentos. Posso cancelar 2 fatorial com 2 fatorial, que não tem mais nenhum número aqui embaixo, então tá pronto. Aqui eu posso cancelar 4 fatorial com 4 fatorial. E agora eu vou procurar números aqui que dá para dividir por 3 ou por 2. A gente vê que 6 divide por 3, que dá 2. E 2 eu posso cancelar com 2. Então, quais números sobraram? O 3, o 7 e o 5. E eu vou multiplicar esses números, né? 3 vezes 7 vezes 5, que dá 105 também. Bom, a última possibilidade é a de a gente ter 3 estrangeiros e 2 brasileiros. Então, primeiro, é uma combinação de 3, eu tenho 3 estrangeiros e eu vou escolher 3, vezes essa segunda combinação, eu tenho 7 brasileiros para escolher 2 para nosso grupo. Essa primeira combinação, se vocês jogarem na fórmula, vocês vão ver que vai dar a mesma coisa, porém, aqui dá para a gente analisar. Eu tenho 3 pessoas, de quantas formas eu posso montar um grupo de 3? De uma forma, né? Eu pego as 3 pessoas para o meu grupo. A segunda combinação, vamos aos cálculos. Em cima, eu vou colocar 7 fatorial, aí coloco esse 2 fatorial aqui embaixo, e o próximo número que eu coloco aqui é 7 menos 2, que são 5. Bom, esse 1 eu posso cancelar, ele é elemento neutro da multiplicação. Agora eu vou desenvolver o 7 até o 5, que é 7 vezes 6 vezes 5 fatorial, sobre 2 fatorial é 2, e 5 fatorial eu vou repetir porque eu quero cancelar com o de cima. Então, eu vou cancelar 5 fatorial com 5 fatorial. Agora, eu só procuro um número desses que dá para dividir por 2. No caso, eu vejo que o 6 dividido por 2 são 3. E sobrou 7 e o 3 para a gente multiplicar. 7 vezes 3, 21. Então, eu tenho 21 formas de fazer grupos, tendo 3 estrangeiros e 2 brasileiros. No total, eu posso ter grupos desse tipo ou grupos desse tipo. Lembrando que quando a gente está fazendo escolhas e a gente fala o ou, quer dizer, é desse tipo, ou desse tipo, ou desse tipo, a gente tem que somar as possibilidades. Então, o meu total vai ser 105 mais 105 mais 21. Vamos somar isso para a gente ver quanto que vai dar. Que dá 231. Então, eu tenho 231 maneiras distintas de formar um grupo, tendo pelo menos um estrangeiro, né? O mínimo de um estrangeiro. Bom, pessoal, a gente vai ficar por aqui. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. E por hoje é só.